A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, na companhia agradável do presbítero Gabriel, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Para mais uma aula do canal Escola Bíblica. Você que é inscrito neste canal, não perca, porque a aula de hoje está imperdível. Estamos estudando nesse trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que ainda hoje, somente com uma nova roupagem, continua atacando a fé cristã. Mas em defesa da fé cristã, nós estamos aqui à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para mostrar e combater estas heresias. O professor é Ezequias Soares, que foi muito feliz nesse trimestre. Presbítero Gabriel. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha nos abençoar e nos capacitar para falar um pouco mais da divindade de Jesus, né? Uma lição que está falando e enfatizando muito a respeito disso, porque é extremamente importante a gente entender a pessoa de Jesus Cristo como um ser divino, né? Que todos nós devemos se curvar diante de Jesus. Peço a Deus capacidade para que a gente venha aí discorrer essa lição e extrair o máximo de conhecimento possível desse ensino. Lição de número 5, cujo tema é Jesus é Deus. Aqui não é uma pergunta, e sim uma afirmação. Jesus, ele é Deus. O texto áureo vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O João capítulo 1, versículo 1. A gente vai ver aqui que ao decorrer dessa lição e de muitas outras lições que vai vir depois dessa, vai falar muito a respeito de João capítulo 1, versículo 1. Porque é um versículo que enfatiza de uma forma incontestável que Jesus, ele é Deus. Verdade prática vai dizer que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obra divina. Então a divindade de Jesus está de uma forma bem clara e transparente para nós na Bíblia Sagrada, e não tem como a gente provar o contrário. O texto áureo vai dizer: o apóstolo João, como judeu monoteísta e instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Muitos judeus estavam com uma interpretação errada ao achar que os apóstolos e os pregadores do Evangelho, os pregadores de Jesus, estavam apresentando outro Deus, mas muito pelo contrário, eles estavam apresentando um Deus que está dentro do nosso Deus, como a gente está aprendendo, três pessoas distintas em uma só. Passo aqui o primeiro tópico ao pastor André: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O primeiro subtópico: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós afirmamos isto pela fé, pelo ministério do nosso Senhor, que nesta terra, através das testemunhas vivas, como o apóstolo João, o último apóstolo ali, né, que combateu as heresias no final da sua vida, e obviamente que nós hoje cremos sim desta maneira, pela esperança da glória, da vinda do nosso Senhor, a levar a sua igreja e aqueles que permanecem fiel na esperança da salvação e da vida eterna. Vamos lá, Jesus é Deus, e aqui este subtópico enfatiza que o Novo Testamento, ele é claro e objetivo com relação à divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz aqui, o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 1 é bem claro: e o verbo era Deus. O versículo completo diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que verbo é esse? O verbo é a palavra profetizada desde o início. Vimos na aula passada, o presbítero Gabriel enfatizou muito bem as profecias e também, obviamente, os textos em que constava na sua pluralidade ali o momento da criação, o momento em que enfatiza claramente que Deus não estava só. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação, na formação do homem. Então é bem taxativo e objetivo que este verbo, esta palavra, é Jesus. E ele é bem claro aqui, João, quando diz que ele estava com Deus e era Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Tomé também enfatizou em João capítulo 20, versículo 28, né? Ele disse assim, ó, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, né? Tomé, que num dado momento ali, a incredulidade tentou tomar conta do seu coração, mas quando o Senhor aparece após a ressurreição e Tomé acaba ali testificando, colocando o dedo nas feridas, ele vai declarar, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Filipenses capítulo 2, versículo 6, é lindo este texto, né? O Senhor, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ou não considerou ser igual a Deus. O texto é claro, Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, neste momento, é lógico que o texto está falando do seu ministério terreno, não teve por usurpação, ou em outra tradução diz, não se considerou ser igual a Deus. Por quê? Porque nesta distinção em que dentro do ministério terreno ele precisava se passar como homem, a gente poderia resumir assim, Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, o seu Filho, encarnou, esteve em nosso meio para nos trazer a eternidade, a vida eterna. Então Deus, na pessoa encarnada de Cristo, esteve em nosso meio para trazer salvação ao homem perdido. Mas nós sabemos que Cristo, enquanto homem, padeceu as dores, as lutas e as dificuldades para ser o último sacrifício, o Cordeiro vivo que teria que padecer. Ainda na Bíblia Sagrada, Colossenses capítulo 2, versículo 2, está escrito, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Olha aí, Deus é Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 2. E ainda em Tito, capítulo 2, versículo 13, olha que coisa linda, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a mesma pessoa, Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 3, para a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em todo o tempo enfatizando que Cristo, o Senhor e Salvador, é Deus na pessoa bendita de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, aos que conosco obtiveram igualmente fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E 1 João capítulo 5, versículo 20, nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observamos aí muitos textos, muitos versículos bíblicos no Novo Testamento testificando que Jesus Cristo, o Senhor, é Deus. Falamos na lição passada que, sendo Deus, para quem pode somente dar salvação, teria que ser Deus, e Jesus Cristo, que pode dar a salvação, que veio trazer a salvação, esse é o objetivo do seu ministério, ele de fato é Deus, e assim nós cremos. Presbítero Gabriel. Glória a Deus. O segundo subtópico aqui vai dizer seus atributos absolutos, né? A gente sabe que Deus, ele tem vários atributos, né? Deus, ele é poderoso, Deus, ele tem todo o poder. A Bíblia chega a dizer que Deus, ele fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então Deus, ele é um Deus que tem todo o poder, né? E aqui a lição, né? A divindade de Cristo se revela em toda a Bíblia, sem exceção. Toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também como no Antigo Testamento. E esse subtópico, Ezequias Soares, né? Ele aborda aqui na lição 4 atributos que a gente pode dizer aí principais de Jesus Cristo, que é a onipotência, a onipresença, a onisciência e a eternidade. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder, Deus, ele tem toda a sabedoria, Deus está em todo lugar e Deus, ele é um ser eterno, né? Deus, ele não tem princípio e não tem fim. E é isso que muitos tentam refutar e provar o contrário, mas a Bíblia, ela é bem categórica em dizer que Deus, ele não tem início e nem fim. Deus, ele é eterno. Deus, ele tem todo o poder, como diz Mateus capítulo 28, versículo 18, o próprio Jesus, ele vai dizer: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra.
Então Deus ele tem toda a autoridade. O que Jesus ele falar, assim acontece, como diz lá Gênesis capítulo de número 1. Pela palavra do Senhor foram feito tudo aí que hoje existe. Efésios capítulo de número 1, versículo 21, o apóstolo Paulo, como sempre aí cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai expressar a autoridade do Senhor de uma forma muito linda. Ele vai dizer: acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus ele tem todo o poder. Jesus ele tem todo o poder, não somente nesse século, mas também nos vindores. Deus ele tem um atributo também chamado de imutável. Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Deixando bem claro esse versículo que Deus ele tem todo o poder. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 fala também ali a respeito do Messias e vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele tem todo o poder. E a gente vai ver que algumas das linhagens de pensamento de pessoas que tentam provar o contrário, eles tentam diminuir a Jesus, colocando ele abaixo de Deus e diminuindo o poder de Deus ou a pessoa de Jesus. Mas vemos na Bíblia isso sendo provado ao contrário. Jesus, ele está sobre todo o nome. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, vai falar a respeito da eternidade de Jesus, um dos atributos dele: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, Jesus ele não somente é eterno, mas ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Malaquias capítulo 5, versículo 2 diz que Jesus, desde os dias da eternidade, Jesus, ele é desde os dias da eternidade. Ou seja, deixando bem claro também a eternidade de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Próprio João capítulo 1, versículo de número 1, Evangelho de Jesus segundo João, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que se foi feito se fez. Um dos atributos de Jesus, como já está sendo dito, é a eternidade. E Jesus ele já existia antes mesmo do princípio de toda a criação, juntamente com Deus, indicando a existência que Jesus ele existia antes mesmo da criação com o Pai. A lição também realça o fato de que Jesus ele é onipresente. Mateus capítulo 18, versículo 20 vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Neste momento, tantas pessoas estão reunidas no nome de Jesus em diversos lugares do mundo, e em todos esses lugares Jesus ele está presente. Mateus capítulo 28, versículo 20 vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, se Jesus ele está com cada um dos crentes, os crentes estão em todo mundo, então Jesus ele está em todo lugar. O próprio salmista vai dizer: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás, enfatizando que Jesus ele está em todo lugar, mostrando a sua onipresença. Então Jesus ele é Deus, Jesus ele é o Todo-Poderoso e os seus atributos é esse: é onipotente, onipresente, onisciente, e ele também é um ser eterno. Passo aqui o segundo tópico ao pastor André: a heresia que nega a divindade de Jesus. O primeiro subtópico: arianismo. Pois é, heresias que negam a divindade de Jesus. Começaram lá no tempo da era cristã, com Arió e muitos outros, e segue-se até hoje, aí, principalmente nos segmentos orientais. Nós vamos ver um pouco mais no decorrer desta lição. O presbítero Gabriel trouxe aí quantos atributos maravilhosos que falam da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei na aula passada, o próprio Nicodemos testificou: ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se não for vindo de Deus.
Nicodemos esteve face a face com o próprio Deus ali, né? Mas testificou, conseguiu enxergar que Jesus Cristo, de fato, não era um ser humano comum. Ele estava na pessoa de um homem, porque precisava ser o último cordeiro a ser sacrificado, mas era Deus caminhando em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aqui diz as heresias que negam a divindade de Jesus. Começa, obviamente, com o arianismo, né? Que vem de Arió, aquele que fundou essa heresia. O nome do homem chamava-se Arió, mas os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas. Ebionitas significa no hebraico ebionim, que significa pobres. Era uma seita judaico-cristã. Esses eram os ebionitas, né? Não sei se eram pobres, mas o significado da palavra em hebraico, ebionim, é pobres. Era uma seita que negava a divindade do nosso Senhor Jesus. Seguido pelos monarquistas dinâmicos. Quem eram os monarquistas dinâmicos, né? Esta seita sustentava a heresia de que Jesus ele foi adotado por Deus e não reconheciam a Trindade e nem as pessoas distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, porém, a heresia principal que quis abalar os alicerces, os fundamentos da igreja, quis, mas não conseguiu, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, foi a seita criada por Arió, o arianismo, não é verdade? Vem de Arió, expoente da doutrina que começou ali em Alexandria, a partir do ano 318 aproximadamente. Ele negava a divindade de Cristo e considerava Jesus como um Deus pequeno, né? Um Deus medíocre, esse tal de Arió, olha só. E deu muito trabalho pregando esta heresia. Arió rejeitava a eternidade do Verbo, olha a contradição, embora defendesse a sua existência antes da encarnação. Então ele dizia, bom, Jesus existiu em algum tempo, mas o que ele defendia e pregava, era uma heresia que combatia, negando a divindade, é que Cristo foi criado. Era uma criatura, e não um Deus. E nós sabemos que criatura é uma coisa, e Deus é aquele que cria alguém ou alguma coisa, não é verdade? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante a respeito da palavra bará aí, né? Que no hebraico criar algo do nada, mas nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas a igreja teve que combater esta heresia de Arió que rejeitava então a divindade de Cristo. Se ele acreditava, Arió, que Cristo foi criado a partir de algum momento, mas que não era eterno, eu trago um texto bíblico aqui que nos ajuda muito com relação a isso. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, como também nós, a igreja, né, aqueles que creem, como também nós nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Cristo nos elegeu Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha só, Efésios 1,4, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então Cristo já existia. Uma tradução mais contemporânea diz assim, muito antes de criar o mundo, Deus nos elegeu para pertencermos a Ele, a Cristo. Olha aí, que coisa linda. Então, antes que tudo fosse, Cristo já existia. O presbítero Gabriel trouxe alguns textos relacionados a isso. Então, esse Arió defendia que em algum momento Cristo foi criado, mas não era eterno. Terminando aqui, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem deste arianista era, houve tempo em que o Verbo não existia. Então, não acreditavam que Cristo era eterno, não é verdade? Mas foi muito bem enfatizado aí a eternidade do nosso Senhor. Ele já estava lá no princípio, né? E Efésios 1,4 é bem claro. Antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Cristo já existia e nos elegeu nele para a salvação eterna. Já passo o segundo subtópico, suas explicações. Vai continuar falando de Arió ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Então, aqui nesse segundo subtópico vai complementar um pouco do primeiro tópico que o pastor André falou muito bem a respeito do arianismo, né? E qual que é as suas explicações? O arianismo ele é uma doutrina teológica cristã do século IV, né? Que nega a divindade de Cristo, ou seja, eles até acreditam que Jesus ele existiu, tá?
porém eles não acreditam na divindade de Jesus, né? Que o sangue dele pode salvar, que ele é a terceira e ele faz parte da Trindade. Eles não acreditam nem mesmo na Trindade. A origem desse movimento vem de um homem chamado Arius, como o pastor André enfatizou. Ele era um presbítero de Alexandria. Alexandria situava ali no Egito, e ele foi o fundador desse movimento que é uma heresia, né? Deixando aqui bem claro que é algo que não se enquadra na palavra de Deus, até porque esse movimento ele começou depois de alguns séculos da igreja, contanto que os apóstolos e os homens cheios do Espírito Santo, os pais da igreja, não tinham um mínimo de consentimento com relação a essa doutrina. Tanto é que a gente vai aprender que nos concílios ele foi reprovado. Essa linhagem de pensamento não acredita na não divindade de Cristo, teve uma forte influência filosófica grega, partindo de um ponto de vista de Platão. E por que Platão? Um dos aspectos platônicos com relação à criação é que ele dizia que tudo que hoje existe passou a surgir de um ser superior, e tudo que hoje existe partindo de um ser superior é abaixo de Deus. E o arianismo, eles colocam Jesus como uma criatura de Deus e consequentemente também abaixo de Deus. Então a gente vai ver que é uma linhagem de pensamento filosófica grega, vinda de Platão, e eles meio que adquiriram esse pensamento vindo dele. Da mesma forma, o arianismo, eles acreditam que Jesus ele é um ser inferior a Deus, porque ele foi criado por Deus e ele é uma criatura. As doutrinas principais desse movimento Jesus não é Deus, como a gente acabou de falar aqui. Ele é uma criatura que está abaixo de Deus, não acredita na Trindade. Cristo não é eterno, ou seja, ele tem um começo e ele tem um fim. Isso é diminuir a pessoa de Jesus Cristo. A salvação é pela obediência. Então, quando Marcos capítulo de número 16 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, esse versículo não serve para eles. Esse versículo deixa bem claro: aquele que crê e for batizado será salvo. Então a salvação ela não vem pelas obras, e sim pela fé. Acreditamos nós também que um dos aspectos da fé é a obra. Então entendemos que a salvação ela vem pela fé e não pelas obras. Do contrário, eles acreditam que vem pela obediência, né? A gente vai ver também que é um pouco do princípio judaico isso aqui. Vamos ver que essa heresia foi repreendida pela igreja ali primitiva. Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, os arianistas foram condenados, né? E o concílio de Constantinopla também em 381 depois de Cristo, eles enfatizaram essa condenação com relação a essa doutrina que não provém do Senhor. E aqui a gente apresentou vários versículos que mostram de uma forma bem clara que a Bíblia ela condena esse tipo de pensamento. João capítulo 1 versículo 1, Hebreus capítulo 1 versículo 30 e Mateus capítulo 3 versículo 17, deixando bem claro que Jesus ele é Deus, que Jesus ele é Senhor e ele está acima de todo nome. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: como solucionar a controvérsia. Pois né? Quanta controvérsia, né? São heresias de fato, que a luta desses homens era tentar ofuscar, não é verdade, o ministério do Senhor e tentar mostrar. Eu tenho certeza que ali era o inimigo das nossas almas, usando essas pessoas para dizer que Jesus não era o Salvador. Sim. Simples assim, negando a divindade de Cristo, porém não havia Salvador, na verdade. O homem tem o desejo da salvação, preocupa-se com o que vai acontecer após a morte, mas, como muitos judeus até hoje,
ainda aguardam a vinda do Messias porque não reconheceram em Cristo o Messias, não é verdade? Sim. Diante de milagres, prodígios, maravilhas, como eu disse, Nicodemos deixou bem claro, não é verdade? Até Jó declarou lá atrás, antes mesmo, uma palavra profética: eu sei que o meu Redentor vive, não é verdade? E nós, pelos fatos, mesmo não tendo andado com Cristo, é o que estamos defendendo hoje nesse trimestre, em defesa da fé cristã, reconhecemos pela palavra que Cristo é Senhor e Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como solucionar essa controvérsia? Aqui cita Provérbios 8:22, a tradução criou de Provérbios 8:22. Lá em Provérbios 8:22 está escrito: e eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Olha aí. Aí nós vamos observar que a palavra criou, ela tem duas traduções diferentes, pois o verbo hebraico nessa passagem é kianã, que significa obter. É diferente de que adquirir ou criar, mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bará, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas as coisas, céus e terra e todas as coisas. Então muda ali o verbo, né, de Provérbios capítulo 8 para Gênesis capítulo 1, ok? Então nós vamos observar que o verbo criar do nada, a partir do nada, é bará, e é o que vale para a pessoa do Senhor, na verdade, porque o Senhor ele já está junto com Deus lá na criação desde o princípio, perfeito? O texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, por exemplo, está bem claro: o qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de Cristo aqui. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Qual a controvérsia? Para esses hereges, Cristo havia sido criado. Mas é bem claro aqui: Cristo não é o primogênito da criação. Olha só o que diz aqui, ó. Diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. É uma diferença muito grande. Sim. Aí, não é verdade? Então, eles defendem que Cristo também é uma criatura, como o senhor explicou muito bem, mas o texto é bem claro, né? Que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de tudo que existia. Cristo já existia na pessoa de Deus, com o plano e projeto de Deus para a humanidade. Louvado seja Deus, né? É difícil a gente colocar Cristo em pé de igualdade com o ser humano comum. Isso, de fato, é uma heresia, e foi falado na aula passada que aquele que nega Cristo como Salvador, ele é o anticristo, foi o Senhor que falou, e por isso perde assim o direito da salvação e da vida eterna, não é verdade? Então precisamos entender que Cristo já era antes de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. A palavra protótokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com um sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, essa palavra protótokos, né, que significa o primogênito, o primeiro, ela traz um peso muito grande, porque é o primeiro com primazia, com proeminência, com uma importância grande. Por que está escrito lá, e o senhor citou, que ele é o príncipe da paz? Ele é o primeiro, principal. A palavra príncipe é o principal, não é verdade? Sim. De toda a humanidade. Então não dá para colocar Cristo como criatura, mas como Senhor e Deus, que também fez parte da criação. Por isso ele é Deus, e só ele pode dar salvação. Continuando, Colossenses capítulo 15 já citamos, ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque ele é Deus, ok? Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João 10,30, ele está bem claro: eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Então, quando ele afirma em João 10,30, eu e o Pai somos um, é bem claro
que Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, eu vou sempre afirmar isso aqui, andou e esteve em nosso meio para nos trazer a salvação e o caminho necessário para que a comunhão fosse restabelecida, que foi perdida lá no Éden. Amém? Assim eu já passo aqui o terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade, o subtópico, a tradução do Novo Mundo. Glória a Deus. Eu acredito que você aí que está ouvindo e gosta de estudar a Bíblia Sagrada e tem sede de conhecimento, já deve ter ouvido falar dessa tradução Novo Mundo, né? Uma tradução totalmente deturpada, né? A gente vai ver aqui através desse subtópico que é uma tradução que foi adulterada, porque a Bíblia deixa bem claro, né? Que a luz, as trevas, ou melhor dizendo, não permanece na luz a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. E a gente vai ver que muitas pessoas, em vez de querer, né, e ter sede da transformação e se adaptar à Bíblia, eles tentam adaptar a Bíblia para saciar o desejo das suas próprias vontades. E essa tradução Novo Mundo, eu peço que você não esqueça dela, porque é uma tradução que vai contra os princípios da palavra de Deus e não entra em conformidade com os textos originais, muito pelo contrário, eles vai contra aí o cerne da Bíblia Sagrada, que um dos cernes é Jesus, ele é Deus. A tradução Novo Mundo vai dizer aqui, veja alguns exemplos de sua falsificação, que é a palavra Deus. João capítulo de número 1, versículo de número 1, o Deus ali não é com D maiúsculo. Todos nós sabemos que quando a Bíblia tem o D maiúsculo, está se referindo ao Deus que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. E quando há um Deus minúsculo, é porque é deuses estranhos, deuses pagãos. Aqui, na tradução Novo Mundo, a gente vai ver, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Deus ali está com D minúsculos, apontando a um Deus mentiroso, a um Deus falso, a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Mas quando a gente vê a Bíblia Sagrada e lê ela, entende ela como a verdade das Escrituras, a gente vai ver que a tradução que chega mais próxima da original é D maiúsculo. Por quê? Porque a pessoa de João capítulo de número 1, que fala a respeito do verbo, a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa com D maiúsculo de Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, a qual Isaías profetizou a respeito dele em Isaías 53, versículo de número 5, Isaías 53, versículo de número 7, Isaías 9:6, Isaías 44, Isaías ele profetiza a respeito desse Deus verdadeiro, e há 2000 anos atrás ele veio. Esse é o Deus verdadeiro. E muitas outras controvérsias a gente vai ver nessa Bíblia, cuja tradução chama-se de Novo Mundo, né? Inclusive, a aula passada eu citei um exemplo de pessoas que estão adulterando a Bíblia, e eu citei o exemplo da Bíblia Novo Mundo. Não falei o nome Novo Mundo, mas quando a gente lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na tradução original e verdadeira está o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas na tradução Novo Mundo está escrito: e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Então eles adaptando o que eles acreditam na Bíblia, em vez de ler a Bíblia e entender que ela é o suficiente, porque a Bíblia ela é perfeita, né? Imperfeitos somos nós, lendo ela e entendendo isso. Muitas outras questões mudaram textos sagrados, acrescentando do onde existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. Então a gente vai ver que esses homens eles faz diversas manobras, né, para tentar fazer com que as suas heresias sejam verdadeiras,
mas a gente vai ver que eles caem por terra, porque o cristão de verdade, aquele que tem compromisso com a palavra do Senhor, ele lê a Bíblia passando por pelo menos 3 filtros, pastor André: exegese, hermenêutica e homilética. O que é a exegese? É você entender qual que é a tradução no texto original, e no original é D maiúsculo. Hermenêutica é entender o contexto histórico, e homilética é você trazer o texto para fora e explicar. Então, o crente de verdade, que tem compromisso com a palavra de Deus e a sua verdade, ela tem que passar por esses filtros para não ser enganado, né? O irmão aqui, o nosso pastor Ezequias Soares, ele foi muito feliz em dizer isso, porque o que tem na internet de pessoas pregando o evangelho mentiroso, um evangelho que não é o evangelho divino, mas nós estamos aqui pregando contra essas mentiras do diabo, porque a Bíblia vai deixar bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: os movimentos orientais. Os movimentos orientais, as heresias, elas não param de surgir, até por conta também de que, além das novas Bíblias, né, traduzidas, enfim, renovadas e por aí vai, o próprio texto sagrado diz que nos últimos tempos pessoas amontoariam doutores para si. Na verdade, ou seja, muitos não querem ouvir a verdade, porque um ditado do mundo aí já diz que a verdade dói, né? E de fato o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, como eu gosto muito do texto que tem ali em João capítulo 15, versículo 3, né? E a palavra de Deus, ela nos limpa, na verdade. E João capítulo 15, versículo 3 é bem taxativo, que quem limpa a nossa vida é a palavra de Deus, né? Que nos molda, que molda o nosso caráter. Mas as pessoas ultimamente só querem ouvir aquilo que lhe agrada, não é verdade? E é mais fácil uma Bíblia traduzida, tirando ali os espinhos, deixando só as flores, né? Mais palpável, mais agradável, mas nós sabemos que para entrar no reino de Deus, para ser salvo, nós precisamos de fato de uma palavra da verdade, né? Paulo chegou a dizer, né? Para os meninos dar-se um leite materno, mas uma comida mais sólida para aqueles que já estão mais amadurecidos, não é verdade? Vamos lá. Movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. O que são esses movimentos orientais, né? Eu fui pesquisar. São filosofias orientais ou asiáticas, incluindo filosofias que surgiram no leste da Ásia meridional, incluindo filosofias indianas, budistas, janistas, japonesas, coreanas, que surgiram nesta área, neste movimento oriental, que principalmente prega contra a divindade de Jesus. Eles negam que Jesus é o Salvador, que Jesus veio ao mundo para salvar. Eles dizem apenas que é um mero guia espiritual. Não é verdade? Uma das inúmeras encarnações de Krishna. Não é verdade? Aqui continua dizendo, olha, não existe trindade. O movimento Hare Krishna, por exemplo, que é um movimento lá da Índia, a gente sabe, nós somos deuses indianos, por exemplo, ele nega a divindade de Jesus e não acredita que Jesus seja o Salvador. Movimentos panteístas são movimentos de pessoas que acreditam que o mundo e Deus são a mesma coisa. Então, ou seja, não vou me alongar muito aqui, mas esses movimentos que surgiram no Oriente, especificamente Índia, Coreia, Japão, nós sabemos que o Japão, o budismo, né, é o Deus Sim. adorado, né, o hinduísmo lá na Índia, e essas filosofias, de fato, elas não acreditam em Cristo como Salvador, e até hoje muitos estão lá no engano. Por isso que a obra missionária, ela grita por socorro na Índia, no Japão, na Coreia, e graças a Deus que nesses lugares o Evangelho tem chegado, as pessoas têm entendido que só há um Deus que pode salvar, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, ok? Então aqui falou um pouquinho sobre esses movimentos orientais
que negam a divindade de Cristo. É conhecido de todos esses movimentos aí esotéricos, indianos, filosóficos, que Japão, Coreia e muitas outras nações ainda trazem na sua história, e nós sabemos que de fato nenhum desses deuses pode salvar, né? Já dizia, vai lá no túmulo de Buda, ele, com certeza os restos mortais dele vão estar lá. Vai lá no túmulo de Gandhi, os restos mortais dele com certeza estarão lá. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, você não vai achar nada, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória e é a o Deus. único que pode dar a vida eterna. Amém? O terceiro subtópico eu passo ao presbítero Gabriel, outros grupos. Glória a Deus. Aqui o pastor André enfatizou a respeito desses movimentos orientais, né? Falou sobre Hare Krishna, né? Que foi uma pessoa aí que, segundo a linhagem de pensamento de pessoas seguidoras deles, foi como se fosse um Cristo, veio à Terra aproximadamente uns 2000 anos atrás, antes de Cristo, né? 2000 anos antes de Cristo. Eles acreditam que esse homem, de certa forma, salvou, revolucionando a história, mas a gente vai ver que realmente quem revolucionou a história, mudou totalmente o curso da história, foi Jesus. Até porque muitos livros aí, até de pessoas que se dizem ateus, quando vai colocar algum contexto histórico, tem que colocar DC, depois de Cristo. Então, Jesus realmente ele mudou a história, não foi Buda, não foi esse homem chamado Hare Krishna, né? Não foi. Foi o próprio Jesus. E a gente vai ver que esses homens, né, que buscam procurar se aprofundar nessa doutrina, assim como para os budistas a autoridade máxima é o Buda, assim como no cristianismo a autoridade máxima é Cristo, para essas pessoas que seguem essa linhagem de pensamento Hare Krishna, eles acreditam que ele foi a autoridade máxima, né? Eles pregam também uma vida simples, sem bens materiais, sem luxo. Eles também seguem esse pensamento vegano, né? Que não pode comer carne. Mas a gente vai ver, e eu pesquisando um pouco, pastor André, sobre essas linhagens de pensamento budista e muitos outros grupos religiosos, como diz o terceiro subtópico, essas pessoas elas não falam da sua própria fé. Elas atacam as outras fés das outras pessoas para conseguir credibilidade para si. E é bem interessante que eles tentam diminuir as outras crenças para se sentir grande, né? Tem uma frase que eu acho bem interessante que fala que tem pessoas que não conseguem crescer sozinhas, então elas diminuem as outras pessoas para se sentir grande. Então a gente vai ver que no cristianismo Jesus ele não tentou isso. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não tentou provar nada para ninguém, até porque ele não veio provar nada para ninguém. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer: porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas que existem no céu e na terra, visível e invisível, seja principado, seja potestade. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem dúvida nenhuma, Jesus, ele foi o ser humano que pisou nessa terra, o ser humano mais relevante da história, porque até hoje muitas vidas são transformadas pela palavra que ele citou 2000 anos atrás, e até hoje o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Passa a conclusão ao pastor André. Perfeito, presbítero Gabriel. É complicado porque você citou algo muito importante. Jesus nunca se preocupou em atacar nenhuma religião. Até com relação à lei, ele disse: eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir a lei. Até porque Jesus era judeu, a mãe era judia, na verdade Maria, enfim, da linhagem. Mas o que as religiões fazem ali, aliás, é o contrário. Dizem que os crentes é que não, de forma nenhuma. Como uma lição como essa, está defendendo a nossa fé, que de fato, na maioria das vezes, é atacada por outras religiões, apontando Jesus, como nós estamos vendo aqui,
como não sendo o Salvador. Mas a conclusão diz que, diante do exposto aqui desta lição, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías 45, 21 diz assim, anunciai, chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Glória a Deus. Estava aqui profetizando, declarando a pessoa divina, a deidade daquele que pode salvar, que só Deus, e na pessoa santa de Jesus, porque Isaías profetiza o tempo todo a vinda do Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor e Deus. Então, terminando, se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Bom, como eu quero ser salvo, e quando olho para esse monte de religião infundada que existe, a Bíblia é a minha regra de fé. Eu não estou aqui afirmando nada, mas pela minha fé, pois o trimestre está dizendo em defesa da fé, eu olho para Cristo e posso declarar como, que não vi pessoalmente, mas como Nicodemos, ninguém pode fazer o que ele fez e faz até hoje, não é? Sim. Se ele não for vindo de Deus. Então eu prefiro crer, apostar e crer até o final, porque isso coloca em jogo a minha salvação. Sim. Né? Então, ao invés de atacar, eu prefiro crer. As Glória considerações finais com o presbítero Gabriel. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Eu confesso aos irmãos que eu estou aprendendo bastante. E eu vou dizer como eu costumo dizer lá na igreja, né, com relação à obra do Senhor. Quem não faz está perdendo. Quem não ouve essa lição, quem não procura entender sobre essa lição, está perdendo, né? Uma lição rica, maravilhosa. Por isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like e manda esse vídeo para o máximo de pessoas o possível, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e para que essa doutrina do unicismo, né, venha a cair por terra em nome de Jesus, porque sim, Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele é divino, sim. Devemos entender isso, por quê? Porque ninguém vai a Deus senão por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.